Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos estão escutando? Amém. Hoje eu quero trazer para os irmãos um estudo que talvez os irmãos não conheçam. Mas ele é um estudo que está escondido na Escritura e que foi esquecido por muitos. E que eu quero poder trazer aqui para os irmãos, e os irmãos vão ver quanto isso vai acrescentar na vida espiritual. Ele vai trazer entendimento e libertação. Perfeito? Jesus ele diz uma coisa importante para nós. Os fariseus que eram chamados por Jesus de hipócrita, eles queriam primeiro limpar o seu exterior para depois purificar o interior. Mas Deus nos manda primeiro purificarmos o interior e assim o exterior também vai ficar limpo. Perfeito? Então, irmãos, falta para nós nos dias de hoje na igreja revelação e restauração das doutrinas bíblicas que foram esquecidas ou que não são entendidas. E quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós vamos perceber que Deus ele vai trazer uma grande restauração antes da vinda de Cristo. E essa restauração ela começa aos poucos. Semelhante ao que Josias fez. Quando ele viu no livro da lei que o povo estava andando todo em erro, ele começou a fazer uma reforma. E isso vai acontecer também nos nossos dias. E quando vocês entenderem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber o quanto a gente está perdendo tempo com muitas coisas. Vocês já conhecem a sua origem? Vocês sabem realmente quem vocês são? A palavra de Deus ela nos revela. Mas nós temos uma herança, irmãos, que Deus prometeu por meio dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas ela está esquecida, irmãos. As pessoas sabem, não, nós temos que ir na igreja para ser salvos, para ir para o céu, e é só isso. Mas será que a nossa fé tem que ser só isso? Será que é só isso mesmo? Será que nós temos uma Bíblia de 2.000 páginas apenas para isso? Então, quando a gente começar a entender essas coisas, irmão, a gente vai perceber que é muito mais. O reino de Deus é muito mais que isso. Como esse estudo é um estudo um pouco longo, irmãos, eu tenho um canal no YouTube que eu trabalho com esses ensinos. E para mim concluir esse estudo eu levei 8 horas de ensino. Então eu vou resumir ele em 1h30. Não vai ser fácil. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou ler aqui e os irmãos, se quiserem anotar os versículos, é mais fácil. Porque se eu for fazer com que os irmãos abram a Bíblia, a gente vai esperar muito tempo. Então nós vamos desde Gênesis até Apocalipse. Nós vamos viajar na Bíblia hoje. E a gente vai entender esse estudo que é maravilhoso. Os irmãos conhecem o que significa 12 tribos de Israel, Efraim, Manassés. Será que aquelas 12 tribos lá do passado, do tempo bíblico de Israel, será que elas têm alguma coisa a ver conosco nos dias de hoje? Você já parou para pensar isso? Será que aquelas 12 tribos lá, que estavam no tempo dos profetas, da lei, será que elas não têm nada a ver conosco hoje? Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já deve ter lido o Apocalipse pelo menos uma vez. Algum irmão já deve ter lido. O que está nas 12 portas da Nova Jerusalém? O nome das 12 tribos de Israel. Não está escrito isso lá? Vocês já pararam para se perguntar o porquê disso? Hoje vocês vão entender isso. Amém? Então, eu vou ler aqui, vocês prestem atenção como vai ser lido aqui. Não precisam abrir a Bíblia, apenas escutem. Se quiserem anotar para depois ler em casa, é melhor. Então, vou ler assim para os irmãos. Isso está em Efésios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, ou seja, o meu entendimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer
aos filhos dos homens, como agora me foi revelado, aos santos apóstolos e profetas, no Espírito. Aí ele vai dizer o que é esse mistério. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Então olha que tremendo que ele está dizendo aqui. Nós somos coparticipantes da herança em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quem é o herdeiro de Deus? É Cristo. Nós somos filhos de Deus, não somos? Mas como Deus faz para que nós sejamos seus filhos? Todos nós sabemos que em Cristo nós somos os seus filhos. Mas qual é o processo, o que acontece para que nós nos tornamos filhos? O que diz lá na lei, lá nos primeiros capítulos? Deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Então já não são dois, mas um. Irmãos, quando nós cremos em Cristo, nós entramos em aliança com Cristo, nós nos casamos com Ele. E Cristo, Ele é o quê? É a cabeça de um corpo. Só que a cabeça e o corpo são uma coisa só. Percebe? Então, quando você entra em aliança, você se casa com Cristo, você passa a ser um só com Ele. E não é só a cabeça que vai herdar, irmãos, é o corpo. Quando Jesus foi crucificado, não foi só a cabeça que morreu, mas o corpo. Então, naquele dia na cruz, nós estávamos morrendo nele. E quando ele ressuscitou, não foi só a cabeça que ressuscitou, mas foi o corpo. Então, nós morremos com ele na cruz e ao terceiro dia ressuscitamos com ele. Perfeito? Então, quando Deus destinou uma herança para Cristo, nós sendo um com ele, vamos herdar com ele. Perfeito? Então, as pessoas esqueceram disso, irmãos. E essa herança, ela está em toda a Bíblia. Ela está em toda a Escritura. Por que nós somos filhos de Abraão? Porque Abraão recebeu promessas de Deus. E essas promessas têm que ser cumpridas. E isso é o quê? O mistério de Cristo, o mistério de Deus. Vou ler um texto para vocês verem aqui. Isso vai estar em Gálatas capítulo 3, verso 26 e verso 29. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes. De Sarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós nos unimos a Cristo e ele é o descendente de Abraão, automaticamente nós somos o descendente de Abraão, porque nós somos o corpo desta cabeça, que é Cristo. Deus ele fez uma promessa para Abraão, irmãos, de que a descendência dele herdaria. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão de que a descendência herdaria, ele estava falando daqueles que são na carne ou dos que creem? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem os judeus, né? Eles são descendência de Abraão. Mas esperem um pouco, eles não creem. Então pense comigo. Nós vamos ver que Abraão ele teve 2 filhos. Ismael e Isaque. Mas aquele que foi contado como descendência de Abraão foi Isaque. Contudo, Ismael era o primogênito de Abraão. Mas quem foi contado como filho de Abraão foi Isaque. Por quê? Porque Ismael ele tinha carne de Abraão, ele tinha o sangue de Abraão, ele era filho de Abraão, ele era primogênito de Abraão, mas ele nasceu da falta de fé. Por quê? Quando Deus ele disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, né? E de ti farei uma grande nação. Ele estava fazendo essa promessa não com Agar, a egípcia, mas ele estava fazendo com Sara. Mas quando Sara não compreendeu a promessa de Deus, ela chamou Agar. E Agar deu um descendente para Abraão.
Um descendente que tem a carne de Abraão, tem o sangue de Abraão, é filho de Abraão, mas não foi contado como filho. Por isso que vai dizer em Gênesis 22, Abraão, toma o teu único filho que tu amas e vai para o lugar que eu te mostrarei e lá faz um sacrifício. Como assim o único filho de Abraão, se ele teve Ismael antes de Isaac? Porque Deus estava contando Isaac como seu filho. Então, assim também acontece hoje, irmãos. Abraão teve descendentes na carne. Eles estão na terra de Abraão, eles têm o sangue de Abraão, eles estão na posse da herança de Abraão. São descendentes de Abraão, mas não creem, são na carne. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que quando Deus fez a promessa para Abraão da herança, ele não estava falando dos da carne, mas estava falando de nós. E essa promessa, ela começa lá em Gênesis e vai até o final. Só que as pessoas acham que ela já se cumpriu. Deus disse assim para Abraão, eu te darei essa terra a ti e a tua descendência. Só que em Atos, capítulo 7, vai dizer que Abraão, ele não herdou nem sequer um espaço do seu pé. Por quê? Porque quando Deus falava da herança, ele não falava de uma herança que Abraão ia herdar, irmãos, e viver alguns anos e morrer. Ele estava tratando de uma herança que ele ia ressuscitar e aí ele herdaria. Entendem isso? Então, quando ele diz assim, Abraão, darei a ti e a tua descendência, ele não está falando na carne, irmão. Ele está falando da ressurreição. Então, a nossa herança não é para agora, mas é para o futuro. Perfeito? Só que todos nós estávamos de quê? Debaixo do pecado. E quando nós estávamos debaixo do pecado, nós precisávamos ser redimidos do pecado. Para quê? Para que nós tivéssemos acesso à herança. Amém? Então agora a gente vai começar a viajar um pouquinho na Bíblia e vocês vão ver quão grandioso é essa revelação. Olha o que vai dizer em Romanos capítulo 4, 16 a 17. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que estão na fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de numerosas nações, te constituir perante aquele que no qual creu, Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. O que ele estava querendo dizer, irmão, aqui? Pai, o pai, né? Deus colocou Abraão como nosso pai. Pai no sentido de pai da fé. E ele chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, nós que não éramos povos de Deus, nos tornamos povo de Deus. Nós éramos o quê? Pessoas do mundo. Vocês já notaram que na Bíblia fala muito do estrangeiro, do órfão, da viúva? Isso, irmãos, é uma revelação tremenda. Por quê? Quem é o estrangeiro, irmão? Não é a pessoa que não faz parte de um povo? Qual é o povo que interessa para Deus? É o povo de Deus. O estrangeiro para Deus é aquele que não faz parte do povo de Deus. Então, quando você é do mundo, irmão, você é estrangeiro. Mas quando você faz parte de Cristo, você passa a fazer parte do povo de Deus. Você não é mais estrangeiro. A Bíblia fala também do órfão. Quem é o órfão? Não é aquele que não tem pai e mãe? Quando nós cremos, nós somos o quê? Trazidos para Deus, Ele é nosso pai. Já não somos mais órfãos. E quem é a viúva? É aquela que não tem marido. Quem é nosso marido? Cristo. Então, quando Deus, irmãos, Ele se preocupava com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, Ele estava falando de nós. Ele estava mostrando na cara daqueles judeus que Deus traria a salvação para nós, que não éramos povos, éramos órfãos e não tínhamos marido. Amém? Então vai dizer assim, quando Abraão foi posto por pai de todos nós, já não somos mais órfãos. Amém? E diz assim, Romanos 9, e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. O que ele está dizendo aqui?
Não é porque aqueles judeus têm o nome de judeus e de Israel que necessariamente eles são filhos de Abraão. Mas nem todos são de fato seus filhos. Nem por serem descendência de Abraão são seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são os da carne, mas devem ser considerados os filhos da promessa, que somos nós. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo verei e Sara terá um filho. Irmãos, aqui eu não coloquei aqui, mas eu vou resumir. Paulo, ele vai mostrar Agar, que foi uma mulher de Abraão, que nasceu Ismael, como a primeira aliança. E ele vai mostrar Sara como a segunda aliança. Ele vai mostrar que a Jerusalém terrena é Agar. E ele vai mostrar que a Jerusalém celestial é Sara. Então, assim como a Jerusalém de baixo tinha um povo, a Jerusalém do alto também tem um povo. A Jerusalém terrena, ela vai ser desfeita. Mas a Jerusalém do alto é eterna. Hoje, nós não somos filhos da Jerusalém de baixo, mas da Jerusalém do alto. Por isso que nós somos como Isaque, filhos da promessa. E qual foram as promessas que Deus fez para Isaque? Essas promessas que foram feitas para Isaque, para a descendência de Isaque, estava sendo feita para nós. E vai dizer mais ainda a Bíblia. Eu ia ler esse texto, mas eu resumi aqui, tá? Nós vamos ver que em Gênesis, tudo isso que eu falei para vocês, Deus ele começa a falar lá muito antes de Abraão, Isaque e Jacó, lá no princípio, lá no primeiro dia da criação. Mas, devido ao tempo, não temos tempo para falar aqui, né? Não há tempo para a gente conseguir resumir tudo. Mas nós vamos olhar as promessas que Deus fez para os patriarcas e depois nós vamos voltar em tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então, em Gênesis vai dizer assim, prestem bastante atenção, lembrando de tudo isso que eu falei. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, se hoje nós somos benditos em Deus, benditos em Cristo, foi por meio da promessa que Deus fez a Abraão. Que na descendência de Abraão nós seríamos benditos. Por quê? Porque Cristo é bendito, irmãos. E quando nós nos tornamos um com Ele, o que nós somos? Benditos do Senhor. Perfeito? Cristo é a bênção. E quando nós nos unimos a Ele, nós passamos a ser benditos nele. Porque nenhum homem teria o poder de fazer isso. Mas o Filho de Deus, por meio do sangue de Cristo, por meio da herança de Cristo, Deus faz isso. Então, quando ele diz assim, a tua descendência abençoará todas as famílias da terra, ele já estava profetizando a Cristo. Porque lá no Gênesis diz assim, quando quando Adão peca, a gente vai ver que diz assim, maldita é a terra, porque tu deste ouvidos o quê? A voz da tua mulher. E a gente vai ver que o que vai entrar no mundo? A morte. E a morte é uma maldição. E a gente vai ver que lá no Gênesis, desde o início, entrou a maldição, entrou a morte, entrou a escravidão, tudo isso. E quando Deus disse que as famílias da terra seriam benditas por meio da descendência de Abraão, Deus já estava mostrando o quê? A salvação. Porque a morte é uma maldição, mas a salvação é uma bênção. Então, se hoje você é salvo em Cristo, irmão, Deus já estava profetizando aqui. Amém? E olha o que vai dizer aqui mais. Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Mas calma aí, irmãos. Israel lá, os judeus, ficaram para sempre na terra?
Eles ficaram para sempre na terra? Eles herdaram ela para sempre? Quando eles desobedeceram a Deus, não veio Nabucodonosor e tirou eles da terra? Ainda vai dizer mais, preste atenção. Gênesis, capítulo 15, verso 5 a verso 6. Então o Senhor conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua descendência. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, Jerusalém, sabe quantos judeus existem no mundo? 14 milhões. Você consegue contar. Mas as estrelas do céu são incontáveis. Você percebe como não bate as coisas? A descendência que Deus está falando que vai ser incontada é o quê? É uma multidão de nações. Essa é a descendência de Abraão que é incontável. Por quê? Porque ele diz assim: conta as estrelas do céu, se é que podes. Ninguém pode contar o número de salvos em Cristo, irmão. Mas você pode contar o número de judeus. Amém? E vai dizer mais ainda. Preste atenção. Capítulo 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso todas as coisas. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei de ti uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então prostrou-se Abraão com seu rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Então ele já estava revelando aqui: olha, Abraão, tu vai ser pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, mas sim Abraão, ou seja, pai de nações. Abraham. Abraão quer dizer pai exaltado, e Abraham, pai de nações. Far-te-ei fecundo. Olha isso aqui. Far-te-ei fecundo. Essa expressão fecundo, irmãos, ela vai aparecer depois para nós como Efraim. Vocês conhecem Efraim, né? Tem até ministério Efraim, uma série de pessoas que utilizam esse nome. Mas as pessoas não sabem o quanto tem de profecia neste nome, irmãos. Efraim significa ser fecundo, frutífero, frutificar. Vocês querem ver uma coisa? Efraim é filho de quem? De José. Cristo é filho de quem? De José. Quem era o pai de José? Lá do início. Se chamava Jacó. Quem era o pai do José lá no tempo de Cristo? Também era Jacó. Então Deus está relacionando Cristo com Efraim. Por quê? Daqui a pouquinho vocês vão entender. E diz assim: reis procederão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Irmãos, a primeira aliança ela era perpétua? Ela foi desfeita, irmãos. Se ela fosse perpétua, não diria em Jeremias 31, eis que vem dias do Senhor que farei uma nova aliança. Né? Se está falando de nova aliança, irmãos, isso significa que a primeira aliança havia de ser desfeita. E aqui trata-se de uma aliança perpétua, não uma aliança temporária. Nós hoje estamos debaixo de uma aliança que é eterna, não uma aliança que é temporária. E vai dizer assim, tá? Eu vou resumir o máximo que eu posso aqui, mas é bastante coisa, irmãos. Disse também o Senhor a Abraão: Sarai, a tua mulher, já não se chamará mais Sarai, porém Sara. Eu abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornar em nações. Reis e povos procederão dela. Então o Senhor se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dar à luz Sara em seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: de fato, Sara
tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua, para ele e a sua descendência. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá no início, quando nós estávamos estudando, que Sara é a aliança eterna? Então, quando ele diz aqui que Sara vai ser mãe de numerosas nações, e quando a gente vê que Sara, ela tipifica a Nova Jerusalém, você consegue ver que Deus estava mostrando que a Nova Jerusalém, ela teria os seus moradores como uma multidão de nações? Consegue entender isso? Agora, olha o que Deus vai dizer para Abraão mais uma vez. Gênesis 22. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, mas não tinha Ismael, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Estrelas do céu significa coisas celestiais. A areia que está na praia do mar significa coisas terrenas. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer sobre o galardão da ressurreição, ele vai dizer bem assim, que há diferença de esplendor e de galardão até entre estrela e estrela. Irmãos, Deus estava mostrando duas coisas aqui. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu e como o pó da terra. Irmãos, nós somos feitos do pó da terra, não somos? Deus ele não pegou o pó da terra e formou Adão. Mas Deus ele não formou Adão como as estrelas. Mas ele está mostrando que a descendência de Abraão, primeiro, ela passaria por esse corpo carnal. E depois ela seria considerada como estrelas nos céus. Por quê? Porque, irmãos, as estrelas, elas têm brilho próprio, elas brilham eternamente, elas estão sempre no céu. Mas a terra não. A terra fala de coisas terrenas, mas as estrelas falam de coisas celestiais. Essas estrelas dos céu, irmãos, falam dos que vão ressuscitar. Isso a gente vai ver daqui um pouquinho mais. Então, a gente viu que Deus deu essa promessa para Abraão. Ele mostrou várias vezes aqui. E Deus vai fazer a mesma promessa agora para Isaac. Prestem bastante atenção. Gênesis 26. Sobrevindo a fome na terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças a terra do Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo. Eu te abençoarei, né? Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minhas palavras, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, olha só, nós vimos que essa bênção foi dada para Abraão, perfeito? Agora ela passou de Abraão para Isaac. Só que aqui Abraão não tinha se tornado uma multidão de nações, etc, etc. Por quê? Porque falava de coisas futuras. E Abraão não viu isso em vida, irmãos. Ele não viu nem sequer, né, quando as 12 tribos se multiplicaram. Não viu. Mas ele morreu antes disso. E agora Deus vai fazer a mesma promessa a Jacó. Aqui vai começar a ficar mais interessante a coisa. Gênesis 28, do verso 10 ao verso 15. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? Lá em João diz assim, né? Natanael disse para o Senhor que creu nele.
Aí Jesus diz assim, porque me vistes, credes? Né? Em verdade te digo que te mostrarei coisas muito maiores. Tu verás os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Lembra disso? Essa escada, irmãos, é Cristo. Os anjos de Deus subindo e descendo por ele. E ainda vai dizer mais. Olha lá. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e a terra que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Olha só. Vai ser como o pó da terra, também incontável. Né? E ela se estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Ou seja, para todas as direções, irmão. Para o oriente, ocidente, norte e sul. Vai se estender por todos os cantos. Depois vai acontecer outra coisa. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu tenho te falado. Vocês conseguem perceber aqui uma contradição? Porque Deus fala que vai fazer ele voltar à terra depois que ele cumprir todas as coisas que prometeu. Quando Jacó voltou da casa de Labão, a terra onde estava Abraão, ou melhor, o seu pai, Isaque, a sua descendência se tornou uma multidão de nações? Não se tornou. Por quê? Porque Deus estava tratando assim como ele tratou com Abraão da ressurreição, irmãos, aqui também. Quando Deus fala que Jacó vai voltar, ele não está falando de voltar da casa de Labão. Porque primeiro ele tinha que fazer com que a descendência dele se expandisse para o norte, para o sul, né? Tudo isso. Mas como Deus vai fazer isso, irmãos? Como Deus vai fazer isso? Olha que interessante. Agora ele vai mostrar uma nação e uma multidão de nação que vai proceder de Jacó. Diz assim, Gênesis 35. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel e disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez que a gente viu lá no início. Sê fecundo, Efraim. Percebe? O termo Efraim está aparecendo aqui de novo. Sê fecundo, multiplica-te uma nação. E uma multidão de nações. Primeiro, multiplica-se uma nação. Depois, uma multidão de nações. Né? Uma multidão de nações sairá de ti, reis procederão de ti. E a terra que dei a Abraão e a Isaque, darei a ti e a tua descendência. Deus está começando a mostrar mais detalhes. Porque primeiro, Jacó tinha que se transformar numa nação. E depois numa multidão de nações. Acho que vocês estão começando a entender essa parte, né? Uma nação e uma multidão de nações. E essa bênção, ela vai se estender agora a José. Vocês vão entender. Gênesis 41, do verso 50 ao verso 52. Antes de chegar a fome, nasceram os filhos de José. José significa Deus acrescenta. Deus acrescentou. Os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou Manassés, pois diz, Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda da casa do meu pai. E o segundo lhe chamou Efraim, fecundo, pois disse, Deus me fez fecundo na terra da minha aflição. Então percebe que esse termo fecundo, Efraim, vem vindo, é até que chega um momento que ele renomeia, ele coloca o nome do filho dele de Efraim. Deus fez José colocar o seu nome de Efraim, para quê? Para mostrar que aquela bênção que estava sendo colocada nos patriarcas, vai ser colocada onde? Sobre o filho dele. Vocês vão entender isso agora. Quando nós chegamos lá em Gênesis 48, no finalzinho de Gênesis, olha o que vai acontecer. Gênesis 48, do verso 2 ao verso 20. Eu vou pular um pouco algumas coisas. Disse assim, avisaram a Jacó
eis que José, teu filho, vem ter contigo. E esforçou-se Israel e se assentou no seu leito, e disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, Efraim, e te multiplicarei e te tornarei em multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Olha o que ele vai fazer agora. Nós sabemos da história de José, vocês conhecem, né? Ele foi para o Egito, e lá no Egito ele se tornou um governador. E ele vai receber uma esposa que é gentia, e essa esposa vai dar 2 filhos para ele, Efraim e Manassés. Então, Efraim e Manassés, eles eram o quê? Gentios. Eles não eram necessariamente israelitas, no sentido da palavra, mas eles eram gentios. E olha o que Jacó, Israel, vai fazer com esses 2 gentios. Presta atenção. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então, irmãos, nós vamos ter os 12 filhos de Israel, que vão apontar para as 12 tribos. E o que Jacó vai fazer? Ele vai pegar 2 gentios, que é Efraim e Manassés, e vai adotar como seus filhos. Então, ele vai pegar gentios, irmãos, e vai colocar como sendo seus descendentes, adotados. Você percebe que Deus está mostrando uma relação para nós, e esse descendente aqui, irmãos, chamado Efraim, está sendo adotado, acrescentado às 12 tribos. Por isso que diz assim o nome José, Deus acrescenta. Ele está acrescentando Manassés e Efraim, que são gentios. Nós fomos acrescentados, irmãos, acrescentados à família de Deus. Aí diz assim: mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados. Ou seja, o que vier depois é teu, eu não vou adotar. Vou pular um pouquinho mais, vai dizer assim: vindo, pois, eu a Padã Arã, morreu com pesar Raquel na terra de Canaã. No caminho, havia ainda pequena distância para chegar a Efrata. Efraim de novo, Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém, casa do pão, onde Cristo nasceu. Lembra? Tendo Israel visto José, disse: quem são estes? Respondeu-lhe José, seu pai: são meus filhos, que Deus me deu. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou em terra diante da sua face. Depois tomou José ambos, Efraim na sua mão direita, e a esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, e a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele teria colocado uma mão no primogênito e a mão naquele que não era primogênito. Mas ele inverteu e fez o quê? Um cruzamento. Então, a mão que era para ser colocada sobre o primogênito foi colocada naquele que não era primogênito. E a mão daquele que não era o primogênito, né, foi invertida. Você consegue ver isso? Quando você isso, o que você vê aqui? Você consegue ver isso? Então, a bênção que era para cair em Manassés, que era o primogênito, ela vai cair em Efraim. Isso é uma cadeia de coisas que vem acontecendo, irmãos. Por quê? Vamos voltar lá no tempo. Entre Ismael e Isaac, quem era o primogênito? Quem levou a bênção? Entre Jacó e Esaú, quem era o primogênito? Quem levou a bênção? Entre Efraim e Manassés, quem é o primogênito? Quem levou a bênção? Vocês querem ver qual é a bênção? Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não bastante Manassés ser o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes
e seja neles chamado o meu nome. Qual é o nome dele? Israel. Irmãos, Israel tem um nome, que é Israel. E a gente vai ver que Efraim vai se tornar uma multidão de nações. E o que ele está dizendo? Seja nesses dois chamado o meu nome. E o nome dele é Israel. Vocês estão conseguindo entender? O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que nós temos uma identidade, irmãos. Assim como Deus estava mostrando que Jacó estava renomeando os descendentes de Efraim que se tornariam uma multidão de nações, ele está renomeando eles como Israel. E quando ele pegou Efraim e Manassés e acrescentou as 12 tribos de Israel, Deus fez o mesmo conosco. Perfeito? E aí você vai começar a entender, irmãos, que muitas das promessas que estão no Antigo Testamento e que estão sendo faladas para Israel, está falando para nós. Porque diz assim, seja nesses chamado o meu nome. Vamos continuar. Né? E cresçam eles em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isto lhe desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho. Ele também será um povo, Manassés. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, Efraim, será muito maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, saiu de Abraão, saiu de Isaac, caiu em Jacó, caiu em José, caiu em Efraim. Só que daqui a gente não vê mais em outro personagem. Porque Deus estava querendo mostrar que Efraim se tornaria uma multidão de nações. Mas continua sendo descendência de Abraão. Porque a promessa foi feita para a descendência de Abraão. Então, quando fala lá em Gálatas que, ou melhor, Romanos, que Abraão foi posto por pai de numerosas nações, vocês começam a entender isso daqui. Ele estava se referindo ao quê? A Efraim. Efraim, irmãos, ele vai começar como um homem. Ele vai se estender a uma tribo, ele vai se estender a um reino e ele vai se tornar uma multidão de nações. E essa multidão de nações vai aparecer lá em Apocalipse como aqueles que vão estar de vestiduras brancas. Amém? Olha o que vai dizer aqui, em Apocalipse, capítulo 7, do verso 9, verso 1. Depois dessas coisas, deixa eu ver quanto tempo nós já estamos, tá? Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar. Lembra que eu mostrei para vocês lá no início? De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Né? E diz assim, todos os anjos estavam em pé, rodeados do trono, o ancião e os 4 seres viventes, e se prostravam o seu rosto e adoraram a Deus. Essa multidão incontável que está aqui, irmãos, é a mesma multidão que Deus estava prometendo para Abraão. Mas ela começa em Efraim, que é um personagem. Depois Efraim vai se tornar uma tribo, um reino, e vai se tornar depois o quê? Uma multidão de nações que vai aparecer aqui. Amém? Então, agora nós vamos entender, irmãos, para quem foi feita a nova aliança? Você sabe? Foi feita com gentios a nova aliança? Será que foi? Jeremias, primeiro vamos ler em Coríntios, o que vai dizer aqui? 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 2 ao verso 6. Vós sois a nossa carta, ele falando com os coríntios. Coríntios não são judeus, são gentios, quem não é judeu é gentio. Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos nossos corações. Sabe de onde é que ele tirou isso? De uma profecia que está lá em Jeremias. Então ele fala, nós não somos
né? O nosso ministério não foi escrito em tábuas de pedra, mas foi escrito em tábuas dos corações. Deus escreveu a sua lei nos corações. Mas de onde é que ele tirou isso, irmãos? Essa aqui é a nova aliança. Porque ele vai dizer assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, olha só, nós somos ministros de uma nova aliança, escrita no coração. Mas para quem foi dado a nova aliança, irmãos? Jeremias 31, verso 31 a 33 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Né? Porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante os haver desposado. Opa, houve um casamento. Mas aqui vai ser difícil de falar. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhe escreverei as minhas leis, e no seu coração lhe escreverei. Está falando de gentios aqui, irmãos? Vocês estão vendo gentios aqui? E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vamos entender, irmãos, que quando Deus tratava aqui da casa de Israel, ele não estava tratando de judeus, mas ele tratava com aquela multidão de gentios que a gente viu lá no início, que receberia o nome de Israel. Percebe? Então, irmãos, quando a gente vê muitas vezes Deus fazendo promessas a Israel, ele não está pensando na descendência da carne, mas ele está pensando naqueles que viriam por meio da promessa. Deus está pensando nos que creem, irmão. Não nos que apenas são da carne. Porque o que diz a Escritura? Porque Deus pode suscitar filhos de Abraão até mesmo dessas pedras. Né? Mas nós cremos, irmãos. Olha o que vai dizer em Efésios. Portanto, lembrai-vos que outrora vós que eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem é que é circuncidado? Judeus. Na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da cidadania de Israel. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, isto é, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Que por meio da cruz foi desfeita a inimizade. Você tem que entender uma coisa, irmão. Nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Paulo, quando ele escreveu as suas epístolas, não pense que ele foi lá que nem Chico Xavier pegou e começou a escrever. Não era assim. Paulo, ele tinha muita revelação dos profetas, da lei e dos escritos, porque no tempo de Paulo não havia Novo Testamento, só havia Antigo Testamento. E as epístolas, elas foram dadas para repreender a igreja que estava cometendo certos erros, estavam confundidos. Então, olha que interessante que ele está falando, que foi desfeita a inimizade por meio da cruz de Cristo. Tá? Depois nós vamos voltar nesse texto, vocês vão entender isso aqui com clareza. Então, vamos começar a entender, irmão, como Efraim vai se tornar uma multidão de nações. Tá? Nós vamos agora para Jeremias, que vai dizer assim, olha só, Jeremias 3, verso 18, não precisam abrir, tá? Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei de herança para os seus pais. Então, olha só, ele está fazendo uma diferença de casa de Israel e casa de Judá. Né? Virá a casa de Israel e a casa de Judá, e virão da terra do norte.
Então Deus ele começa a fazer uma separação entre Judá e casa de Israel. Vou dar um pouco de história aqui. Irmãos, no início, o reino de Israel ele era composto de 12 tribos. Vocês conhecem isso, as 12 tribos de Israel. Mas por causa do pecado de Salomão, a gente vai ver que Deus ele vai dividir o reino de Israel em duas casas, chamado a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Judá, ela vai ter como sua capital Jerusalém. E ela vai ser composta de judeus, né, da casa de Judá mesmo, da tribo de Judá e de Benjamim. Mas a casa de Israel vai ficar com as restantes 10 tribos. Então, quando se falar de casa de Israel, você vai perceber que a casa de Israel fala de 10 tribos. Mas a casa de Judá vai tratar de Judá e Benjamim, tá? Isso vocês podem pesquisar até no Google. Eu vou falar um pouco aqui, mas pesquisando, vocês lendo a Bíblia, vocês vão entender. Então diz assim, nós vamos começar a entender essa divisão. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, do verso 6 ao verso 13. Fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, monte fronteiro a Jerusalém, Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviou seu coração, né, do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E vou pular um pouquinho que vai dizer assim. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Salomão ele era rei, mas Deus está tirando o reino de Salomão e entregando para o servo dele. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai, na mão do teu filho tirarei, todavia não tirarei todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém que escolhi. Então veja, ele está tirando as tribos de Salomão e está dando uma tribo para ele, para, né, preservar a tribo de Davi e por amor de Davi e de Jerusalém. E vai dizer mais assim, olha só a quem vai ser entregado as 10 tribos. Vocês lembram do que eu falei, a promessa Efraim, Efraim, Efraim. Olha quem vai ser entregue às 10 tribos. Primeiro livro do Reis, capítulo 11, verso 26, depois 35, depois 27. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão. Então, Deus ia entregar as tribos para quem? Para o servo de Salomão. E vai dizer aqui que se levantou Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim, servo de Salomão, cuja mão era mulher viúva por nome Zerua. Levantou a mão contra Salomão, e esta foi a casa porque levantou a mão contra o rei Salomão. Salomão estava edificando a Milo, né, e terraplanando as depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo que Salomão, que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho da casa de José. José, pai de Efraim. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, Jeroboão, o silonita, no caminho, e este tinha vestido uma capa nova. O profeta estava com uma capa nova. E estando sós os dois no campo, Aías pegou uma capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. Está vendo? 12 pedaços. Ele pegou a sua capa que ele estava vestindo e rasgou ela em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus Israel, eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém. E a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios. Vou pular um pouquinho. Porém, não tomarei da sua mão o reino, pelo contrário, falei príncipe todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi.
porquanto guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e darei a ti. Tomar-te-ei e reinarás sobre que a tua alma desejar, e serás rei sobre a casa de Israel. Então, olha só, aqui começou uma divisão. Casa de Israel, que vai ser essas 10 tribos entregues a quem? A Jeroboão, Efraimita, né? Descendente de José, mas a tribo de Judá ficou com Salomão e a sua descendência. A gente vai ver que agora vai haver uma revolta do povo, como se fosse uma revolta interna. Nós temos Salomão, e Deus falou que ia tirar as 10 tribos do seu filho, Roboão. Então agora, no reinado de Roboão, vai acontecer esta profecia que vai dizer assim. Isso está em 1 Reis, capítulo 12. Foi Roboão, filho de Salomão. Sabe o que quer dizer Roboão? Quer dizer assim, o povo aumentará. E Jeroboão quer dizer o povo contenderá. Nesses dois nomes, Roboão e Jeroboão, têm elementos proféticos que se tratam do povo. E diz assim, foi Roboão, né, a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. E tendo Jeroboão o Efraimita, filho de Nebate, ouvindo isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel. A Roboão lhe falaram, teu pai fez pesado o nosso jugo. As 12 tribos falando, teu pai, Salomão, fez pesado sobre nós o nosso trabalho, que nos impôs e nós te servimos. E eles respondeu, ide-vos, pois, há 3 dias e voltai a mim. E o povo se foi. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Aías. O silonita a Jeroboão, filho de Nebate, que era o quê? Rasgar aqueles 12 pedaços das 10 tribos para Jeroboão e uma tribo para, né, o filho de Salomão. E diz assim, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos para tirar aquela servidão, disse, que parte temos nós com a casa de Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. E vão as vossas tendas, ó Israel. Cuida agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi das suas tendas. Então você está vendo aqui que a casa de Israel está se dispersando de Judá. Eles não quiseram mais ficar sobre o reinado do filho de Salomão. E eles passaram agora a elevar sobre si quem? Aquele Efraimita como rei. Então a gente vai ver que agora Israel vai se dividir em 2 casas. A casa de Judá, que vai ser a casa de Davi, que vai ter a tribo de Judá, que vai estar em Jerusalém, e a casa de Israel, que vai ser 10 tribos, que vai estar aonde? Como sua capital, em Samaria. Vocês lembram da mulher samaritana? Lembram disso, né? Tem tudo a ver com isso aqui. E vai dizer assim, quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, que é o filho de Salomão. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguia, a Salomão, ou melhor, a Roboão, senão a tribo de Judá. Então, a única tribo que ficou com Davi, Salomão, foi Judá. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No tempo de Cristo, vocês sabiam que só existiam 3 tribos na terra? Só existia Levi, que eram os sacerdotes, só existia Benjamim e só existia Judá. As outras 10 tribos, o restante das tribos, na verdade, elas foram atiradas para as nações, porque elas desobedeceram a Deus. Nós vamos ver daqui um pouquinho que essa casa de Israel, que vai ser chamada de Efraim, ela vai ser lançada nas nações. Deus vai rejeitar elas e vai dar carta de divórcio para elas, e elas vão ser lançadas nas nações por causa da idolatria.
mas a casa de Judá, ela vai permanecer com Deus. Então, irmãos, quando Cristo esteve no mundo, quando tratava-se de Judá, de judeus, ele estava tratando da casa de Judá. Vocês vão entender isso agora. Vocês sabiam que é errado chamar todas as 12 tribos de judeus, irmãos? Porque judeus é apenas a tribo de Efraim, ou a tribo de Efraim não, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tá? Então diz assim, olha como a casa de Israel, ela vai começar a se rebelar contra Deus. Então olha só, nós vemos que agora vai haver divisão de casa de Israel e casa de Judá. Sobre a casa de Judá, nós vemos que vai estar, Roboão. Então o rei da casa de Judá era Roboão, mas da casa de Israel era Jeroboão. Me confundo os nomes, Roboão, né? Era Jeroboão, efraimita, descendente de José. Irmãos, onde é que estava a promessa da multidão de nações? Estava em Efraim. Então vocês acham que é por acaso, irmãos, que Deus escolheu um efraimita, filho de José, e colocou as 10 tribos sob o comando desse homem? Por quê? Porque ele vai começar a chamar essas 10 tribos de Efraim. Então, presta atenção que eu falei para vocês. Lá no início nós vemos que Efraim é um homem. E esse homem vai se tornar uma tribo. E agora dessa tribo vai se levantar este homem chamado Jeroboão. E Jeroboão vai ser um rei. E esse rei vai trazer para si as 10 tribos. E agora, como esse efraimita está sobre as 10 tribos, essas 10 tribos vão receber o nome de Efraim também. Percebe que Deus está querendo dar uma revelação para nós que era por meio dessas tribos que viria uma multidão de nação? É isso que as pessoas não conhecem, que a gente vai entender agora. Porque Deus tem que cumprir a promessa a Abraão, de que a descendência dele seria o quê? Incontável como a areia que está na praia do mar. E essa expressão incontável como a areia que está na praia do mar fala de coisas terrenas. Então ela teria que se cumprir na carne, irmãos. Essa promessa, primeiramente, ela se cumpre na carne. Então, olha que legal, vai dizer assim. Olha lá. Reis, capítulo 12, verso 25 a 31. Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim. Novamente Efraim aparecendo. E passou a residir ali. E dali edificou a Penuel. E disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel, um em Betel e outro em Dan. E isto se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, e cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, dentre o povo, e constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Então o que ele está dizendo aqui? Jeroboão estava com medo que o povo voltasse para Jerusalém para adorar a Deus, porque ele queria continuar sendo rei. Então ele teve a ideia: olha, eu vou levantar altares aqui e vou edificar deuses para que o povo adore aqui e não vá para Jerusalém. E isso se tornou o que para eles? Se tornou em pecado. E isso é a transgressão que foi entrada no meio deles. Tá? Então você vê que agora a casa de Israel e a casa de Judá começaram a se separar definitivamente. E eles passaram um a ser inimigo do outro. Tanto que a gente vai ver no livro de Reis, Crônicas, constante batalha entre eles. Aconteceu de haver uma inimizade entre eles. Você consegue perceber que lá que a gente leu em Efésios fala que por meio da cruz foi tirada a inimizade? E diz assim, isso agora a gente pula lá para Isaías, tá? Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente perecereis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias os quais nunca vieram desde o dia que Efraim se separou de Judá.
Quem se separou de Judá? A casa de Israel. Então você vê que ele está chamando aqui a casa de Israel de Efraim. Né? Porque há de acontecer naquele dia, né, que o Senhor assobiará, e as moscas que há nos extremos do Egito e as abelhas que andam na terra do Egito, elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas e todos os espinhos e todos os pastios. Então o que aconteceu? A casa de Israel, Efraim, começou a pecar demais contra Deus. Então por causa disso, Deus ele vai chamar o rei da Síria, e o rei da Síria vai exercer juízo contra Efraim, contra a casa de Israel. Que diz assim, ó, porque certamente o Senhor cumprirá por ordem, né, o que clamou contra o altar que está em Betel, contra todas as casas dos altos que estão em Samaria. Samaria, capital de Efraim, capital da casa de Israel. Vai dizer mais aqui, o cessar do reino da casa de Israel. Isso está em Oséias. Diz assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão. Jeroboão que a gente falou. Filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse, vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho, e disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui um pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então Deus ele vai cessar a casa de Israel. Sabe o que significa Jezreel? Significa Deus semeia. Então Deus está querendo plantar alguma coisa, irmão. Porque semear é plantar. Então ele diz assim, por Jezreel vou cessar o reino da casa de Israel. Por quê? Porque Israel começou a pecar demais. A casa de Israel começou a pecar demais contra Deus. Né? Porque daqui a um pouco castigarei o sangue de Jezreel, a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tomou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor Oséias, põe o nome de sem misericórdia, porque eu não mais tornarei a ter misericórdia da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então ele está dizendo aqui que ele vai ter misericórdia de Judá, mas sobre a casa de Israel ele não vai mais ter misericórdia. Ele vai cessar o reino, por causa dos pecados. Então, nós temos casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel, ela vai ser cessada. Ela vai ser cessada. Mas a casa de Judá vai permanecer com Deus. Olha como ela vai ser cessada, tá? A gente já está correndo aqui, tá? Tem alguns minutos ainda. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elai, rei de Israel, né? Subiu Salmanasar, rei da Síria, contra Samaria, e a cercou, e ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Halá, junto a Abor, o rio de Gozã, na cidade dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, seu servo, tinha ordenado, e não ouviram, nem o fizeram. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, mas ficou, senão, apenas a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a casa de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que o expulsou de sua presença. Pois quando ele resgatou a casa de Davi, eles fizeram Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor
e cometeram grande pecado. Assim, foram transportados da terra para a Síria, onde permanecem até hoje. Então, irmãos, a casa de Israel ela foi transportada para fora de Israel. E quando ela foi transportada, eu vou resumir um pouco aqui para a gente correr um pouquinho, porque eu posso ler nos textos, mas eu vou explicar aqui. Irmãos, quando a casa de Israel foi transportada para as nações, por meio do rei da Samaria, do rei da Síria, o rei da Síria traz nações para a Samaria. E essas nações vão habitar no território onde ficava a casa de Israel. E agora, a casa de Israel vai ser jogada nas nações. Lembra que eu falei para vocês que a promessa de Abraão ela tem que se cumprir não só no espiritual, mas no literal? E quando eu disse que primeiro Efraim se tornava, primeiro ele é um homem, depois ele se torna numa tribo, e depois num reino, e depois numa multidão de nações, de algum jeito Deus tinha que cumprir esse plano literalmente. Quando a casa de Israel, irmãos, vai ser jogada nas nações, quando você vai para uma nação, irmãos, e você casa com uma pessoa daquela nação, o que acontece? O sangue se mistura. Você percebe? Então, o que Deus quis fazer na forma literal era levar a casa de Israel para as nações, e o sangue de Abraão que está na casa de Israel agora vai se misturar com o sangue das nações. E em todas as nações o sangue de Abraão vai começar a passar de nação para nação, nação para nação, de modo que o sangue de Abraão vai estar em todas as nações, no literal. E aí vai se cumprir o que diz: a tua descendência será como o pó da terra. Então, irmãos, no nosso sangue, literalmente falando, está a semente de Abraão. O sangue de Abraão. Então, quando esses israelitas foram deportados para a Síria, para a Babilônia, etc, etc, esses mesmos israelitas depois vão ser deportados para a Europa, para uma série de nações, e vão chegar em nós. Só que Deus ele não está interessado na carne, irmãos. Deus ele tinha que cumprir a promessa literalmente, por meio do sangue. Espalhou Israel por tudo. Então, de uma certa forma, irmãos, ainda que nós não fizéssemos parte da cidadania de Israel, literalmente, nós éramos israelitas na carne. Porque Deus tinha que cumprir a promessa para Abraão. Agora, olha o que vai dizer no final desse mesmo livro de Oséias que nós falamos. Falando da casa de Israel. Olha só. Né? Põe-lhe o nome de sem misericórdia, porque não mais tornarei a ter misericórdia da casa de Israel para lhe perdoar. Preste atenção. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei nem pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a sem misericórdia, concebeu e deu à luz a um outro filho, e disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não mais meu povo, sobre a casa de Israel. Então ele pegou e colocou o nome do seu filho, no filho de Oséias, e disse assim: não mais meu povo. Por quê? Porque a casa de Israel não é mais meu povo. Põe-lhe o nome de não mais meu povo, porque vós não sois mais meu povo, nem eu serei mais o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia que está na praia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois mais meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Você consegue entender que Deus está mostrando na casa de Israel, que está sendo chamado de não mais meu povo, está sendo restaurada como filhos do Deus vivo? Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos sobre os gentios. Diz assim, deixa eu achar aqui. Olha só, Romanos capítulo 9, verso 24. Os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como está escrito em Oséias que a gente leu. Chamarei povo meu que não era meu povo, e amada que não era amada, e no lugar que lhes disse, vós não sois meu povo,
ali mesmo serão chamados de filhos do Deus vivo. E ele está falando para quem? Para os romanos. Pedro vai dizer assim para os gentios: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Qual era o nome da filha de Oséias? Sem misericórdia. Ele diz assim, que não tinham alcançado misericórdia, agora alcanceis misericórdia. Então, irmãos, Deus está mostrando que a casa de Israel seria tirada nas nações, seria considerada como gentios, misturaria o sangue de Abraão em todas as nações, e agora vai ser o quê? Restaurada. Não mais como um povo terreno, mas como as estrelas que estão nos céus. Primeiro vai ser o quê? A areia que está na praia do mar, que não se pode contar nem medir. Mas dessa areia ele vai tirar o quê? Aqueles que vão ser salvos. E olha sobre quem eles vão ter cabeça. Não é, Oséias? Aqui. Um pouquinho mais para baixo. Diz assim. A continuação do texto. Aqui, achei. Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois mais meu povo. Nem eu serei mais o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia que está na praia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde vos dizia, vós não sois meu povo, ali se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, casa de Judá, e os filhos de Israel, casa de Israel, se congregarão. O que é a palavra igreja, irmãos? Congregação. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e brotarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Irmãos, se fala de uma só cabeça, fala de um só o quê? Corpo. Da onde vocês acham que Paulo tirou que há um só corpo? Dos profetas. Quando ele fala da inimizade, irmãos, por meio do corpo de Cristo foi unido, ele estava mostrando judeus e gentios que estavam separados, que agora foram unidos por meio do corpo. E aí foi tirado a inimizade. Não de judeus incrédulos, mas da casa de Judá que creu. Por que havia inimizade, irmãos? Por que nós estávamos separados da cidadania de Israel? Porque você só podia ser israelita se você se circuncidasse. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, a circuncisão foi abolida. Agora, para você se chegar a Cristo, não precisa mais de circuncisão. Então, judeus e gentios vão se achegar a Cristo por meio da fé e do Espírito. Já não há mais a separação. Amém? E olha o que Deus promete. Eis que vem dias em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como semente de homens e de animais, e como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para plantar e edificar, diz o Senhor. O que significa Jezreel, irmão? Significa plantar. Então, irmãos, quando Deus ele espalhou a casa de Israel pelas nações, ele estava plantando Israel no mundo. Então, irmãos, Deus ele tem uma grande plantação no mundo. Deus ele plantou Israel no mundo e uma hora ele vai colher. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, qual eram os frutos que eram levados para a casa de Deus? Havia plantações em Israel, mas os únicos frutos que eram consagrados e levados para a casa de Deus eram as primícias. As primícias eram santificadas para Deus. Você tinha uma grande plantação e dessa plantação se tirava as primícias. E essas primícias elas tinham que ser consagradas para Deus. Então, irmãos, quando Deus ele plantou Israel no mundo, ele vai colher as primícias que estão no mundo. Não a primícia no sentido de ser os primeiros filhos literais, mas a primícia no sentido de ser aqueles que são santificados.
Diz mais assim, olha só. Isaías 43, do verso 5 a 7. Não temas, porque eu sou contigo, e trarei a tua descendência desde o oriente, junto do ocidente, e direi ao norte, entrega, e o sul não retenha. Trazei os meus filhos. Para você se tornar filho de Deus, o que você tem que fazer? Crer em Cristo. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades de terra, todos que são chamados pelo meu nome. E eu os criei para a minha glória e os formei, diz o Senhor. E olha o que vai dizer mais Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem. Quem é filho do homem? Cristo. Toma um pedaço de madeira e escreve nele para ajudar. Um pedaço. Para os filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve para José, de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ele pegou uma vara, pegou um pedaço para Judá e uma vara, um pedaço para a casa de Israel. E ele vai dizer o seguinte, ajuntas em um outro e faz deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não revelarás o que significa estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, de Efraim, da casa de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá. Farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. E os pedaços de madeira que houve escrito estarão na mão perante eles. Diz assim, tomarei os filhos da casa de Israel entre todas as nações por onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Percebe que Deus está restaurando aqui? Quem é o primogênito de Deus? Olha só quem Deus vai chamar de primogênito. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria, ó Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salvai, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas. E vai dizer mais assim, virão com choro e com súplicas, e o levarei e o guiá-lo-ei com os ribeiros de água por caminhos retos e não tropeçarão, porque para Israel sou um pai e Efraim é o meu primogênito. Cristo é o primogênito de Deus ou é Efraim? Sabe por quê? Porque Efraim e Cristo é um só. Efraim se tornaria numa multidão de nações. Cristo uniu em si uma multidão de nações. Então, quando se tratava de Efraim, irmão, como primogênito de Deus, ele já estava vendo Efraim unido a Cristo ser o primogênito. Porque não pode existir dois primogênitos, ou é um ou outro. Mas Efraim é meu primogênito. E Efraim se tornaria no quê? Numa multidão de nações. E aqui cumpre-se a promessa a Abraão. Porque diz assim, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, conforme a imagem do seu filho, a fim que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Vocês estão começando a entender agora o que eu estou querendo mostrar, né? Então, irmãos, a igreja de Deus, irmãos, ela não é separada de Israel, mas ela é Israel, irmão. Quando Deus faz as promessas para Israel, ele não está pensando na carne, mas ele está pensando em quem? Aqueles que viriam pela fé seriam chamados de Israel, mas não segundo a carne. Por quê? A carne não significa nada para Deus, irmãos. Aí você vai lá para a alegoria de Ismael, Isaac. Ismael, primogênito de Deus, de Abraão. Tinha o sangue de Abraão, estava na terra de Abraão, tinha o sangue de Abraão, mas ele era carne. Esaú, ele era também descendência de Abraão, mas o que ele fez? Ele menosprezou a primogenitura. E quem levou a primogenitura? Jacó. Então, do mesmo modo, irmãos, aqueles judeus que estão lá, eles são descendentes de Abraão. Eles são da carne,
Eles têm o nome de Abraão, estão na herança de Abraão, têm uma série de coisas de Abraão, mas não creem. Eles são apenas da carne. Eles são como Ismael, irmãos. Mas nós temos o quê? A fé de Abraão, cremos na descendência de Abraão, fomos justificados como Abraão e viemos pela promessa. Nós somos como Isaac. Quando você pegar, irmãos, olha só, Ismael, ele é aquele que veio da carne, tem o sangue de Abraão, tem tudo de Abraão, mas é da carne. Quando você pegar Esaú, ele é da linhagem de Abraão, mas ele menosprezou a primogenitura. E trocou por o quê? Por um punhado de lentilhas, carne. O que os judeus fizeram com Cristo? Mataram? E quem é o primogênito e a primogenitura? É Cristo. Então, irmãos, Esaú e Ismael tipificam aqueles que viriam primeiro. Seriam descendentes de Abraão, mas não creriam, que são os judeus. Esaú profanou a herança, os judeus profanaram a herança quando não creram. Os judeus vieram da carne de Abraão, mas não creram. Mas nós aceitamos a primogenitura, cremos em Cristo e agora somos considerados como filho dele. Por isso que quando Deus falava as promessas, irmãos, ele não destinava a Ismael, nem a Esaú, mas ele destinava a Isaac, a Jacó, a Abraão e a Efraim, os que viriam segundo a promessa. Lembra que eu falei para vocês que Jacó se multiplicaria numa nação? Quem é uma nação? Israel. Mas quem é uma multidão de nações? Nós. Então, a Jerusalém terrena, ela é uma nação, mas ela vai dar lugar para a Jerusalém do céu, que ela vai ser uma multidão de nações. Aí vai se cumprir assim, lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho, né, da promessa. Ou seja, eles vão ser lançados fora e vão dar lugar àqueles que são da promessa. Então, nós somos Israel, irmãos. Por isso que diz, não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são israelitas são de fato Israel. Nós é que somos o Israel circuncidado de Deus. Eles são ismaelitas, não israelitas. Então, quando você vê lá em Apocalipse, irmãos, tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo, tá? Vou só ler um texto aqui, a gente vai finalizar. 3 textos a gente finaliza. São bem rápidos, que ainda tem uns 5 minutos. Olha quem é a noiva de Cristo. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 ao verso 12. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro na igreja? E olha só o que ele vai dizer. Vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E me transportou um espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, né? A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus, o seu fulgor, e era semelhante de pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e entre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Você está vendo o gentil aqui? Quando você pega o sumo sacerdote, figura de Cristo, ele levava um peitoral no seu corpo. Aquele peitoral tinha 12 pedras. E essas pedras tinham o quê? O nome dos 12 filhos de Israel. Por quê? Porque ele estava levando no seu corpo, irmão, uma imagem da nova Jerusalém. Por que Deus escolheu justamente o corpo do sumo sacerdote? Porque ele estava mostrando que era no corpo de Cristo que estaria a igreja. Entende? Então, aquele sumo sacerdote, quando ele fez expiação sobre aquele corpo dele, ele estava fazendo expiação sobre aquelas 12 pedras, que era o quê? O corpo do sumo sacerdote. Porque, irmãos, quando Cristo foi crucificado, aquele sangue que estava escorrendo da cabeça dele, estava escorrendo pelo corpo. E segundo a lei, não há expiação sem sangue. Era o corpo sendo purificado pelo sangue que saía da cabeça, né? E aí ele foi o quê? Elevado a sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha sobre si um peitoral com o nome das 12 tribos. Agora vocês vão começar a entender o que Tiago e Pedro vai dizer. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está falando para judeus, irmão?
Ele está falando para nós. Quando Deus fala que vai resgatar a casa de Israel que está nas nações, é porque nós estamos na dispersão. As 12 tribos que se encontram nas dispersões. Pedro fala, em 1 Pedro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que estão na dispersão, falando para gentios. Você consegue perceber que Tiago está mostrando que as 12 tribos estão na dispersão e Pedro está falando a mesma coisa do povo que está na dispersão? Porque, irmãos, as 12 tribos elas foram espalhadas pelo mundo e agora estão sendo restauradas, não como terrenas, mas como celestiais. Porque para Deus não interessa o terreno, interessa o celestial. E Apocalipse 14 vai dizer assim: eis que vi um semelhante a filho do homem que tinha uma grande foice afiada para ceifar os ramos da terra. Não fala assim? A seara da terra. Deus ele plantou no mundo, fez uma grande plantação. Mas aqueles que vão ser levados à casa de Deus são as primícias. Aqueles que são santificados. Os outros não vão ser levados. Mas aquele que é considerado como primícia, esse vai ser levado até onde? A casa de Deus. Amém? Então, só para finalizar. Agora, irmãos, quando vocês começarem a olhar as profecias, não é porque está escrito Israel que está falando de judeus. Deus, ele trata de Israel como o seu povo. E assim como Jacó colocou sobre Efraim o seu nome, Deus colocou o nome de Israel sobre nós. De modo que o nosso nome não é mais Jacó, o enganador, mas sim Israel. Aí vai se cumprir aquilo que diz: eis que vem dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Não com gentios. Porque, irmãos, nós não somos mais gentios. Nós somos cidadão da família de Deus, da Nova Jerusalém. É como se nós recebêssemos a cidadania daquela cidade, mas nós ainda não tomamos posse dela. Amém? Então essa é a revelação que eu tinha para trazer para vocês. É um assunto difícil, teria muito mais passagem para falar, que precisaria de muito mais tempo, eu tive que resumir muito. No canal eu demorei 8 horas para passar essa mensagem, desde Gênesis até Apocalipse. Eu tive que resumir em 1h30 aqui, né? Mas eu espero que os irmãos tenham entendido, amém? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar?